Bom dia, bom dia. Então aqui resolvi eu, sentado em casa, falar live sobre algumas coisas que me ocorreram nesse final de semana devido ao posto polêmico, né, o reel polêmico. Emagrecimento, pela estatística, não é tão fácil. Tanto que vocês estão vendo a epidemia de obesidade, que poucos falam. Da mesma maneira, uma epidemia de diabetes. Bom dia, bom dia. Quem estiver por aí pode entrar. Eu resolvi falar live sobre emagrecimento. Fazer um mini curso aqui. Porque eu recebi muita informação fazendo esses reels polêmicos sobre o Igov, sobre a canetinha. E realmente emagrecimento não é tão simplista, tão simples assim, tão fácil assim como algumas pessoas acreditam. Então elas chegam aqui falando assim, não, é só déficit calórico, ou seja, coma menos. A gente tentou isso há muito tempo, 35 anos para ser exato. Na verdade, desde a década de 80 se fala coma menos, faça mais, que é a balança de energia. O que faz bastante sentido no primeiro momento. Realmente, se você entrar no cálculo, como é que você diminui o déficit de calorias na sua alimentação para poder emagrecer? Algumas maneiras. Né? Uma delas é, por exemplo, o jejum. Então você come menos, não come nada, ou seja, está comendo, ingerindo menos calorias e emagrece. Só que não é todo mundo que emagrece com jejum. Alguns aí não conseguiram. Porque o jejum simplesmente pode aumentar o nível de estresse. E aí a gente começa a falar dos outros marcadores. Mas pensa um passo para trás. Pensa antes do jejum, por exemplo, apenas em comer metade. A gente tentou isso há muito tempo. Em alemão, frisst die Hälfte. Come apenas a metade do prato. Na teoria, pela quantidade, você vai diminuir as calorias. Sim, e mesmo assim muita gente não conseguiu emagrecer. E aí, na década de 90, entrou uma dieta muito famosa que deu sucesso, chamava Trennkost. Dividir os tipos de alimento. Então, durante o dia era proteína, durante o dia era carboidrato e durante a noite proteína. Você comia um ou outro, você não misturava as coisas. E realmente deu resultado para muita gente, mas não para todo mundo. E aí a gente começou a ver que havia uma diferença assim no horário. Então cancelamos o jantar. Cancelar o jantar, cancelar uma refeição, ter uma refeição a menos, também faz parte da ideia de cortar calorias, diminuir o gasto calórico. Não. Aumentar o gasto calórico, diminuir a ingesta calórica, ou seja, coma menos e faça mais. E nenhum desses sistemas realmente funcionou. Realmente emagrecer, você pode comer apenas sopa de legume, você pode comer apenas batata, você pode comer apenas chocolate, você pode ficar em jejum o resto da vida. Teoricamente não é tão sustentável e é difícil. E aí a gente começou a entrar nessas pesquisas mais detalhadas sobre vitaminas, minerais, nutrientes, antinutrientes. Quando a gente chegou no antinutriente, a gente percebeu que quanto mais pesticida se jogava nas calorias que a gente queria ingerir, pior era para o corpo, porque aumentava o antinutriente dos alimentos. Verdade seja dita, não é tão simples assim emagrecer. É fácil, mas não é simples. E até uma certa idade é muito mais fácil. A partir dos 35 anos começa a dar muitos problemas, só que a gente está vendo o mesmo problema agora a partir de 9 anos de idade. Então algumas coisas têm mudado. Realmente a balança de energia, ou seja, comer menos, ingerir menos caloria e gastar mais, não funciona. Tá? A gente já sabe, vocês ouviram falar do efeito sanfona, do efeito platô, já discutiu-se muito sobre isso tudo, mas isso também não é a única verdade. A verdade está na insulina, na resistência à insulina, na sensibilidade à insulina, que está na gangorra, e da sinalização do seu estresse. Então, se você não consegue relaxar, porque não respira bem, você não consegue entrar em queima de gordura. E é por isso que a cetose para algumas pessoas também não funciona, porque a pessoa não sabe respirar. Eu me sinto no Brasil obrigado a ensinar as pessoas a respirar. Então vamos começar por aí.
Que tal se você está aqui me acompanhando agora, né, espontaneamente, talvez você queira fazer um exercício simples de respiração. Porque não é inspirar, que seria algo assim. Isso não é respirar fundo. Isso é tentar botar mais ar dentro do balão que já está lotado. Então, quando eu vejo a pessoa respirando assim, eu sei que o diafragma dela está preso e que as costelas estão rasgando e que ela está com obstrução no plexo solar. Tudo isso soma a pressão no nervo vago, a pressão no plexo solar, a obstrução abdominal, para o nível de estresse. Porque quem não consegue respirar fundo, não consegue relaxar. Se você não respira, você não relaxa. É simples. Seu cérebro não deixa você dormir se você não oxigena. E você já deve ter percebido, de passar uma noite em claro, a fome por carboidrato que no dia seguinte você tem. Então, carboidrato, de alguma forma, faz parte dessa alimentação na temporada correta, no ano, no momento, na temporada do ano, onde aquele produto existiria, só que agora você tem ele o ano inteiro. Então, você está lutando contra uma alimentação de verão, outono, que engorda, tentando emagrecer, no inverno que não existe. Então, a gente constrói no meio do verão, como agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, estamos no verão, um invernozinho, né, para fazer o reset nessas questões, principalmente a respiração. Mas o importante é você saber que não é inspirar, mas expirar. Você precisa expirar prolongado, você precisa usar o dióxido de carbono como transportador do tóxico que está no seu corpo acumulando, para não sobrecarregar o seu fígado, os seus rins, porque é a maneira mais eficiente de eliminação do tóxico é expirar prolongado. Exatamente como se faz nas artes marciais. Quando você põe o ar para fora, você esvazia o balão e aí você tem capacidade aumentada de inspirar. Então a maioria das pessoas que chegam numa consulta comigo, elas não sabem respirar. Eu preciso ensiná-las que elas nem sabem, que não estão respirando bem. Então vamos fazer junto, pessoal. Vamos tentar aqui. Vamos experimentar. Se vocês estão aqui comigo, faça agora isso aqui. Apenas inspire profundamente. E expire. E vamos repetir, porque eu peguei vocês de surpresa. Faz mais uma vez. Inspira fundo. E presta atenção na sensação. Agora faz o seguinte, entrelaça os dedos da mão, põe abaixo do umbigo a barriguinha, levanta a barriga e tenta inspirar fundo de novo. Você vai perceber que é muito mais fácil de inspirar. Vamos tentar de novo. Segura a barriga, levanta o umbigo e inspira fundo. É muito mais prolongado a inspiração, quer ver? Sem a mão. Solta. É curto. Isso significa apenas o seguinte, que abaixo do umbigo eu tenho compressão. E que está afetando o meu diafragma e a minha respiração. Vamos ver se isso é verdade. Faz apenas mais um exercíciozinho bobo aqui para marcar. Tenta aqui fazer uma rotação da cabeça. Presta atenção. O que vai te interessar é que há uma diferença na rotação para o lado direito e para o lado esquerdo. Não é igual. E se você observar o músculo aqui que conecta com o seu abdômen, para falar a verdade, esse SCM é o prolongamento facial desses músculos abdominais, que é o iliopsoas, as pessoas no seu intestino. Então você vai ver que de um lado salta mais do que do outro. Observa no vídeo, tá? Veja no espelho. Agora preste atenção. Vamos entrelaçar os dedos de novo. Vamos botar a mão na barriguinha, levantar o máximo e apenas rodar a cabeça. E o que você vai perceber? Que também está rodando melhor. Você respira melhor e você roda a cabeça melhor, que não tem aparentemente nenhuma conexão com o seu umbigo, abaixo do umbigo, mas tem que ter, porque é o teu corpo, né? Então há uma diferença na respiração. Ainda não chegamos onde a gente quer. Mas vamos ver aqui o diafragma, que é uma membrana que dá a casa, né? O lar desses seus órgãos internos, a base do seu pulmão, né? E o músculo que move o pulmão, porque o pulmão é um fole, né? Mas tem que ter um músculo que move. Então ele está conectado
aparentemente, anatomicamente falando, uma membrana fina, não é? Mas facialmente falando, ele conecta os seus ombros com o seu joelho, no mínimo. No mínimo. Mas você tem que pensar em todas as expressões do físico que têm relação com respiração, como ai, ui, Nossa Senhora Jesus Cristo. Tudo que você fala, espirra, vomita, diarreia, põe para fora, tudo isso é diafragma. Mas vamos lá, põe a mão nas costelas, fecha o plexo solar, segura o plexo solar e roda o pescoço. Completamente solto, rodando muito melhor, porque o diafragma tirou a atenção. E se você agora inspirar fundo, você vai ver que também prolonga bastante a inspiração, que entra mais ar, que é mais leve, que dá uma certa calma. Aproveita, faz mais uma vez, segura bem as costelas, fecha o plexo e respira fundo. Dá para contar muito mais números do que 100. Agora faz o contrário, esvazia bem, assopra as velas do bolo do aniversário. Faz assim, ó. Inspira. Você não precisa fazer força. Aí, na expiração prolongada, assoprando as velas do bolo, o que você está fazendo é entrar em relaxamento pelo nervo vago. Você consegue expirar, então, com muito mais qualidade. Assim, sem dúvida, a obstrução abdominal acima do umbigo, travando meu pescoço e me dificultando a respiração, e assim eu não durmo bem, acordo mal, não sei que estou respirando superficial, e não consigo queimar gordura. Não consigo entrar em cetose. Eu posso até tentar induzir tomando aqui o meu café com manteiga e óleo de coco, mas a verdade é que não é tão simplista assim. Corta a caloria e emagrece. Se você não sabe respirar, você não emagrece. Se você não entra em relaxamento, você não emagrece. Se você não consegue dormir, acorda picotado, 3, 3:30, 4, 5 da manhã, rangendo os dentes, respirando mal, porque o seu cérebro não oxigena o suficiente, ele vai falar assim, eu não vou deixar o Peter dormir, porque se eu dormir eu morro. Então tem coisas que vão muito além do simplista. Gostaria de ter sido simplista, a gente tentou isso, olha, tem bacharel aí de educação física, o cara está no começo da vida dele de esporte, e eu já fiz tudo isso aí nos anos 90. Pessoal, nós estamos aí 40 anos depois e vocês ainda estão discutindo as mesmas coisas, simplesmente porque não entenderam que emagrecimento é simples. Todo animal emagrece no inverno. Por que o ser humano não consegue? Porque está vivendo no verão, na sinalização. Então, calorias podem sinalizar alguma coisa. Se eu estiver ingerindo muita caloria, a tendência é o meu corpo acumular. Mas ele também acumula se eu estiver ingerindo pouca caloria e muito veneno. Porque ele não tem tempo para processar e você não está respirando bem. Pela expiração, você poderia eliminar. Mas você não está eliminando porque você não está expirando. Você está sinalizando o tempo todo estresse. Claro, o mundo está um pouco estressado, vocês estão vivendo, no mínimo, conscientemente, uma guerra desde o início da fraudemia, desde 2019. E eu estou vivendo essa mesma guerra desde o ano 2000, porque quando eu publiquei alguma coisa que ia lá acabar com os problemas autoimunes, comecei a ser perseguido. Quem sou eu para ser perseguido? Eu não sou nada, eu sou uma porinha cósmica, ninguém gosta de bater em cima de mim, só porque eu acabo apontando para os erros, apontando para as coisas que são perigosas. Realmente, eu não consigo entender, não passa na minha cabeça. Eu devo ser muito autista para não entender isso. Por que a pessoa se envenena com um remédio que não é remédio só para emagrecer? O desespero deve ser muito grande. Porque se você olhar uma vez a língua do Gila Monstro, da onde você tira o veneno do Igov, não se engane, tudo que é remédio ou é petróleo ou é veneno peçonhento de aranha, escorpião, cobra, Gila Monstro. Eles estudam esses venenos, estão nas vacinas, estão em todo lugar o tempo todo. Deve ter alguma razão. E a razão é porque causa algo. Para vocês terem uma ideia, se o remédio não causa algo, qualquer coisa que seja, para o bem ou para o mal,
A ponto de alguns aí, profissionais, falarem que todo remédio que medica tem um lado ruim. Não, só tem lado ruim, não tem lado bom, não. Porque se o erro está na alimentação, está na harmonia com a natureza, está em conseguir respirar, tomar remédio não vai resolver, só vai piorar. Porque aqui estamos falando de, mais uma vez, a mesma coisa. Petróleo ou fungo como antibiótico para combater a presença do fungo. Isso não é inteligente. Isso não faz sentido. Claro, quando você joga 2 exércitos em cima um do outro, Cândida e pílula anticoncepcional, que é o Cândida, então vai diminuir a quantidade. Mas aquele que vencer, aquele que vence, que é a pílula anticoncepcional desde a década de 50, produzido pela Pfizer, já sobreviveu na vaca a 52 tipos de antibiótico. O que está ali como pré-biótico sendo vendido, super pré-biótico, ele simplesmente é um veneno, né? Que já sobreviveu a 52 tipos de antibiótico, ele é indestrutível. E aí a gente está falando de outro tipo de situação. Nós estamos falando do Aspergillus nigra, do Goma xanthana, Xanthana campestre, doenças de prions, doença do fungo negro. Estamos falando de Candida auris, que é o superbug. Estamos falando de que o Cândida vive dentro de todos os outros parasitas. Então você mata a lombriga, explode o Cândida, você mata o Cândida, explode o herpes. E isso soma, é uma somatória, estresse é uma somatória. Comida, bebida, a gente pode controlar, concordo. Vamos lá. Se você não sabe controlar a sua comida e a sua bebida, se você não sabe o que você está comendo, as chances são bastante grandes de você estar sofrendo de alguma doença. E a gente vai chamar a obesidade de doença, mas no entendimento de que você guarda muito líquido dentro da célula gordurosa, justamente para guardar o veneno lá dentro, aí você enxágua. Então você acumula líquido, linfedema, lipedema, tudo isso que a gente chama de obesidade, flacidez, ruga, celulite, são inflamações da pele por presença de parasita, né? Ou seja, o intestino irritado, permeado, deixando partículas de fezes, de alimentos não digeridos e de parasitas entrando, migrando para o seu sangue e para a sua linfa. Então se torna muito mais difícil você conseguir entrar em equilíbrio, relaxar, porque quem relaxa durante a noite quando o verme passeia na lua cheia, que está acontecendo agora? Me diz aí quantos de vocês conseguiram dormir bem essas 3 noites que passaram? E hoje é portal, né? 0202. Lembre-se disso, portal da abundância. Mas está difícil se você não sabe o que desejar, né? Está complicado. Eu desejo a vocês uma abundância de saúde pensando nos 3 marcadores. Tá certo. Então, o que sobe a insulina? É o açúcar. E o que causa as cáries? É o açúcar, na presença do parasita. Porque não é tão simples assim, mas a gente pode falar simples. Eu posso falar para alguém que é bacharel de educação física, acabou de fazer o cursinho dele lá, acha que sabe tudo, mas quando ele começar a bater de frente, ele vai perceber que não é a falta de disciplina das pessoas, porque elas tentam ser disciplinadas. Olha, quem faz dieta desde os 15 anos de idade, já passou por 50 tipos de dieta e não consegue emagrecer, porque está pensando apenas em calorias, mas você tem que pensar em insulina. Agora, carne vermelha também cria pico de insulina, feijão cria pico de insulina, mesmo sendo baixo índice glicêmico, a insulina é um marcador de você estar comendo, que faz você crescer músculo, chama IGF, Insulin Growth Factor. Você pode crescer comendo insulina, a gente faz músculos maravilhosos, aumentando o carb load, mas a pessoa que faz muito esporte, que é o outro lado da história, porque comer muita energia e gastar muita energia devia manter você em equilíbrio, né? Comer pouca energia e gastar muita energia, o que é uma dicotomia em si, porque não é tão fácil assim fazer muito mais gasto de energia, fazer muito mais esporte, apenas, né, comendo pouco. Isso não é sustentável ao longo do tempo, né? Nós já sabemos que não dá para ficar muito tempo assim, porque aí você começa a aumentar o estresse, começa a dormir mal, começa a quebrar o sistema imunológico quando o seu cortisol aumenta. Quando o seu cortisol aumenta, que é o hormônio declarado como hormônio do estresse, o hormônio do envelhecimento, o hormônio do envelhecimento precoce, quando você está com cortisol muito alto, você está comendo a si próprio. Então, assim, quando você vai dormir e não está comendo,
E aí você está com a insulina baixa, cortisol baixo, o que acontece é que você começa a entrar na flexibilidade metabólica de sair da queima de açúcar para queima de gordura, cetose, dormindo. E aí você está queimando com o cérebro, com o coração dormindo, até 30% mais de gordura. É muito mais eficiente queimar a gordura dormindo. Né? Todo animal faz, por exemplo, o urso entra na caverna e sai magro. E lá ele não está malhando, ele não está fazendo exercício físico, não tem esteira, não tem musculação, ele apenas dorme e sai magro. Até o esquilo faz isso. Vocês têm que se perguntar por que o ser humano não consegue com tanta facilidade. Porque ele está sendo envenenado o tempo todo. Então tem o estresse químico, tem o estresse respiratório, e isso aumenta o cortisol. Tem o estresse de dormir pouco. Nós vimos agora, por exemplo, um estudo magnífico, falando o seguinte: as pessoas que estão dormindo pouco, ou zero, que estão com problema cognitivo, aí você começa a dar proteína para elas. Eu vou chamar de creatina, é assim que eles chamam, né? Mas é proteína, tá? A creatina, de L na frente, L-creatina, cria carne, carne no grego antigo, então é carne. Então eles falam assim, olha, para 1 quilo de carne vermelha você tem 1 grama de creatina, que é pouco. Eles querem 15 gramas de creatina. Então você pega um cérebro mal dormido ou não dormido, com a noite varada, e dá 15 gramas de creatina para ele, o que seria mais ou menos 15 quilos de carne, o que parece ser impossível de comer, tá certo? Quem consegue comer excessivamente carne? Ninguém consegue. Carne e ovos, ninguém consegue. O cara pode conseguir comer, na compulsão, 3 pacotes de biscoito, mas ele não consegue comer 1 quilo de carne. É muito difícil. Eu entendo. Mas só que ali está contabilizado o que está na carne, não o que seu corpo produz de creatina a partir de comer a carne. Tem uma grande diferença. É um detalhe mínimo, mas uma grande diferença. De qualquer maneira, você pega um cérebro não dormido, pega um cérebro bem repousado, restaurado pelo sono restaurativo, e compara a capacidade cognitiva dos dois, e de repente você pega aquele mal dormido com o cérebro cansado, cortisol alto, e dá 15 gramas de creatina para ele, e ele tem uma capacidade cognitiva aumentada, maior do que aquele que está repousado, dormindo bem. Ou seja, comer proteína aumenta a sua capacidade cognitiva. E quando a gente fala proteína, a gente está sendo simplista, mas é comer carne, né? Creatina. E tudo isso se resume à mesma coisa. O de laboratório é bom, o da natureza é ruim. Só que a gente viveu há 2 milhões de anos sem nenhuma química, e a partir de 50 anos para cá, só de laboratório, só suplemento. É claro que eu tenho que me perguntar sobre essas coisas. Eu faço essas perguntas duras, sim, e é por isso que eu fico levando pancada. E aí eu venho falar sobre isso, eu apenas venho falar sobre isso. E quem se conseguir se ajudar com as informações que eu dou, ótimo. Se você quiser fazer uma consulta, ótimo. Você não pode esperar que eu faça o meu trabalho sem você fazer o seu. O seu trabalho é aprender a respirar, aprender a se alimentar. E você precisa saber que ninguém vai fazer isso por você. Não tem jeito. O caminho das pedras é o próprio caminho. Você tem que ir. Porque se você não sabe controlar a sua respiração, você não sabe perceber a si próprio a capacidade de relaxamento pela respiração, se você não sabe usar isso, concordo que esse é o primeiro nutriente. Me diga aí, quanto tempo você consegue ficar sem respirar? 3 minutos? 4 minutos? Depois o cérebro começa a pirar? Mas se você fechar a respiração e parar, você aumenta a testosterona, você diminui o nível de cortisol. Se você aprende a respirar, a usar a ferramenta respiração, tudo muda em você. Mas só que você está acelerado, você não tem capacidade de escutar, não quer conversar, não quer ver a verdade. A verdade é muito simples. Não é o déficit calórico que vai fazer você emagrecer. A gente já tentou isso há muito tempo. Mas sim o entendimento do que aumenta a sua insulina, porque quando você está com cortisol alto, automaticamente qualquer coisa vai resultar em mais ganho de peso. Essa é a questão. E aí vem o terceiro marcador, que é o estrogênio, a dominância estrogênica. Para falar a verdade, é a parasitação. Né? O fungo da Cândida, que é um lactobacilo que começa a vida como uma levedura na grama, porque a vaca come a grama para produzir o leite, então aquela coceira no capim é o lactobacilo.
que a gente chama de cândida, que se alimenta dos outros lactobacilos, por sinal, por isso que dá para jogar um em cima do outro e ver se melhora, aquela coisa de usar a pílula anticoncepcional, Rucatan, para acabar com as acnes, que obviamente não é só bacterial, né? Porque senão, se o adolescente está com acne, está com espinha na cara e é bacterial, todo mundo na casa tinha que ter. E eu juro para você, todo mundo tem. Mas não no mesmo lugar, necessariamente, mas nos dentes todo mundo tem. Então, o pensamento aqui é o mesmo. O cara come muito açúcar, alimenta o parasita. O corpo tira o cálcio, o magnésio, os sais, os minerais dos ossos para apagar o fogo do ácido que está correndo nas veias. Então começa a ter osteoporose, osteopenia, cáries, né? Cáries nos dentes, que é problema de visão, nervo esclerótico, que é cáries nos nervos. Tudo depende para proteção contra essa infestação fúngica. O nome disso é colesterol. Ou seja, para você não cair na dominância estrogênica, que sinaliza para o corpo que você está grávida, e aí automaticamente você precisa, o corpo quer guardar um pouco de gordura no corpo, porque você está com estrogênio, não é alto, não é baixo, tanto faz. Entende? Quando a gente fala de dominância estrogênica, ele pode estar zerado o seu estrogênio. Mas o que acontece é que você não sai da gangorra, da testosterona, progesterona para o estrogênio. Você fica na gangorra e não consegue, você fica no frio do estrogênio e não consegue subir a testosterona. Quem vira a chave disso tudo é o sol. Então você põe a barriga no sol e de repente vira a chave para a testosterona e para a progesterona. Porque o sol mata o parasita. Então você põe a barriga no sol, começa a queimar, você sente queimar. É o que diminui o cortisol, o toque, a massagem, o relaxamento, a respiração, o religamento dos alarmes contra os venenos, né? Principalmente simpático, parasimpático, nervo vago. Muitas questões relacionadas apenas à sua barriga, ao seu umbigo. Vamos ver se isso é verdade. Pega a sua mão direita, mão esquerda, perdão. Pega a sua mão esquerda, eu estou usando a direita porque eu estou espelhando. Põe sobre o peito. E agora, fricciona. Sente essas bolotinhas doloridas aí, vai descendo na direção do umbigo, até você chegar nesse último ossinho do externo. Esse é o externo. Ali está o chifoide. Pressiona no chifoide. Dá uma olhada se você sente alguma dorzinha mais do direito, mais do esquerdo. Pressiona no ossinho e segura. Apenas segura. Agora tenta rodar a cabeça. Você não vai só ver que está rodando bem, melhor, mais fácil. Você não vai ver só que aquele ponto ali move junto com a rotação. Você pode perceber também que se você agora inspirar, que está mais fácil respirar. Porque o chifoide é a alça desses órgãos internos que estão cedendo, cheios de fezes, fazendo a cabeça avançar, endurecendo esse músculo que nada mais é do que a reflexão para o cérebro do que está ocorrendo no seu intestino. Então, quando você contrai, porque está carregando muitas fezes, muitas coisas na barriga, né? O que acontece é que esse ossinho começa a afundar também para pessoas que tiveram muita tosse. A cabeça avança, o pescoço fica duro, aí já começa o maxilar ficar fora de posição, o olho cair, a respiração fica dificultada, vocês podem ver na narina, basta olhar que tem uma mais esmagada do que a outra, e aí coceira no ouvido, e o zumbido no outro, né? Começa com dor de garganta no bebezinho, recular o tempo todo, amidalite o tempo todo até arrancar as amígdalas, já não se faz mais, e aí caiu na tireoide. E aí, claro, já está com dificuldade de respiração, aí põe para nadar, e entrou no cloro, o iodo se perde. É uma confusão química no corpo que cria estresse. Porque o corpo não foi feito para misturar todas as estações, comer de tudo o ano inteiro, não conseguir respirar. O corpo foi feito para fazer combinações químicas quando você vai no sol. 35 mil combinações químicas todo dia aqui dentro. Um ingrediente, 35 mil, 2 ingredientes, 70 mil, 3 ingredientes, aí você já está no exponência. Aí é ao cubo. É muita combinação. E por isso que a restrição faz sentido quando você quer emagrecer.
Porque talvez você não saiba qual é a reação alérgica que você está tendo. Ou seja, se a pessoa tem mal-estar matinal, se ela está reagindo alergicamente, é porque o nível de toxicidade dela passou da sensibilidade pela regularidade de ingestão daquilo que o corpo vê como veneno, né, para uma intolerância. Da intolerância para uma alergia, alergia deflagrada, doença crônica ou dor crônica e não sai mais. Sem abaixar esses marcadores, não consegue abaixar mais. Então, restringir faz muito sentido porque é natural, é da natureza restringir através das próprias estações do ano. Restringiria. Você não acessa tudo o tempo todo, a não ser que tenha mercado, a não ser que tenha manipulação, a não ser que você esteja produzindo dessa forma. Mas a verdade continua sendo mais simples, certo? Quanto menos você misturar, mais claro fica para o seu sistema o que é que está dando problema. E eu te digo assim, se tiver um ingrediente que o seu corpo fala que é veneno, tanto faz os outros ingredientes, você não vai absorver nada. Então, quando você fala de medicamento que tem um lado ruim, bem, se tem um lado ruim, não é medicamento. Não é remédio. Não é remédio que cura. Porque há uma bela diferença em continuar medicando o resto da vida, como há uma questão de você se curar pela natureza, que é a minha proposta, tá? Eu não tenho nenhuma outra proposta, a não ser mostrar para vocês o que eu descobri na minha vida inteira. Você querendo ou não querendo, eu sei mais do que a maioria de qualquer maneira. Se eu falo simples, o mais inteligente, estudado, fala que eu estou falando muito simples. Se eu falo complicado, o outro fala que eu tenho que ser mais simples. Eu não estou aqui para agradar ninguém mesmo, não dá para agradar grego e troiano, principalmente nos brasileiros, perdão. Mas o estudo do Brasil, Paulo Freire, foi feito para fazer uma simplificação da história, porque ninguém tem que se esforçar para passar por nada, né? E assim, eu nunca vi, isso nunca aconteceu comigo fora do Brasil, de ficar levando pancada de gente mais ignorante do que eu. Eu chuto na cara, eu acho ignorante também, merece também. Então, assim, é triste, porque eu não estou nada aqui querendo vender livro, querendo vender informação. Eu dou de graça mesmo, eu distribuo. A maioria das coisas que você vê na área de fitness fui eu que fiz mesmo, eu que desenvolvi todas essas besteiras. Hoje, por exemplo, estava vendo uma menina fazendo contração no pico do movimento. Fui eu que inventei isso, né? Peak contraction, fui eu que inventei. Tem, né, um método de treinamento. Então, assim, é complicado ser eu, porque eu abranjo muitas cadeiras ao mesmo tempo, profissionais. E isso causa, a mim, estresse. Então, assim, eu penso muito sobre as coisas que eu falo. E realmente as coisas que a gente fala na internet duram 5 minutos, né? Você precisa saber respirar. Você precisa saber que se você é a mais rápida, se você é a pioneira, o resto vem depois. E vão causar resistência à sua velocidade. Vão falar para você que você é louco, acelerado, né? Que você é ansioso. Só que você não é nada disso. Você é uma pioneira. Então, vá com inteligência. Espera que eles sejam mais vagarosos. Ensina a respirar. Ensina a se alimentar. Porque agora só interessa a sobrevivência da família. Você, seus filhos, tá? E o resto todo vem depois. Agora é muito mais fácil se curar de qualquer coisa comendo churrasco com caipirinha e botando a barriga no sol, porque isso diminui o estresse. Concorda? E a caipirinha, né, seja de vodka ou cachaça, é álcool em gel, pessoal. Desinfeta do parasita, né? Então, assim, se tem expressões no corpo e tem sintomática matinal, é porque você precisa pensar sobre essas questões que a gente está abrangendo aqui. É complicado, mas é necessário. Ninguém vai fazer isso por você. Então, assim, você entrar num veneno de gila monstro, você entrar em coisas que você não desconhece, só porque você tem grana, só porque... Isso aí, cara, pra mim, assim, é tão longe da minha natureza, é tão difícil pra mim aceitar que tem pessoas que falam isso, né? Que é uma ignorância absurda. Comigo não aconteceu nada, já estou tomando há 4 meses, já emagreci 17 quilos. Parabéns. A dieta cetogênica faz a mesma coisa. Você pode emagrecer 10 quilos em 8 dias ou 8 quilos em 10 dias, como você pode emagrecer oficialmente restringindo caloria e aumentando o gasto de energia física. Eles falam assim que é saudável emagrecer 1 quilo por mês, 1 quilo a 4 semanas.
A gente está falando aqui de emagrecer 10 quilos em 8 dias, em 15 dias. E é totalmente saudável, porque não é tanta gordura assim, é muito mais líquido preso dentro da gordura, é muito mais fezes presas dentro do seu intestino. A obesidade é um complexo que fala de diabetes. Quando você fala pré-diabético, você já é diabético, não tem pré-diabetes, porque é um estado, não é uma doença. Então, assim, quando você engravida, quando você pare, quando você está crescendo acelerado na adolescência, você tem uma sensibilidade à insulina para crescer mais rápido. Crescimento acelerado, às vezes, vem acompanhado de ingesta de maior energia para crescer. Né? Então, a gente chama de carb load, mas não protege. Né? Nada disso protege você dos malefícios que acompanham esse caminho. E tá confuso, tá bagunçado. É muita coisa ao mesmo tempo, então a gente fala partes por partes. São 500 peças nesse quebra-cabeça, tem que ir virando aos poucos, mas basicamente é isso. Insulina, por comer açúcar, ou seja, come tanta energia, tanta caloria, que abre a porta do vagão, mas não entra mais nada porque já está cheio. Tá? Então isso é a sensibilidade à insulina. Abre, mas não entra porque está cheio. Isso. A resistência à insulina é quando já nem abre. E tipos de insulina é diferente. Mas realmente diabetes ninguém curou jamais tomando insulina. O que acabou é que as pessoas pararam de ter a hipoglicemia, que é exatamente o que o Wegovy, o Mounjaro e essas canetinhas fazem. Hipoglicemia impede o seu corpo de querer, porque dá uma sinalização. Então, os GLPs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, peptídeos, todos que estão vindo aí agora, como o Odoborogodó, eles são sinalizações moleculares e que vão, ao longo do tempo, ainda causar diversos problemas. E é muito também simplista falar que não tem mal nenhum, porque todo remédio tem que ter um lado ruim. Picanha não tem lado ruim, meu filho. Sinto muito. Carne de cordeiro, palheta, não tem lado ruim. O lado ruim é que tem pouco. O lado ruim é que sacia e que você não precisa comer tanto. Né? Então, assim, no final parece ser um déficit calórico, mas não é verdade, é uma sinalização química. Sim, se você contar caloria por caloria, há uma diferença entre comer um donut, uma laranja e uma costela de porco. Né? Se você basear nas gramas, em quantidade de carboidrato dentro, eu faço muito isso nos meus primeiros livros, ajuda a entender. Mas não adianta nada se você não sabe respirar. Se você não consegue relaxar, não adianta. Você pode continuar aí controlando as suas calorias o resto da vida. Né? Depois que você passou dos 25 anos, a coisa muda. Eu falo para todo mundo isso, você só vai entender o quão bom a yoga é quando você chegar nos 60 anos e estiver fazendo. Antes disso, você está fazendo, você é mestre, você sabe respirar, usar o chakra, você vai na profundidade, aprende os exercícios, mas a verdade, você só entende quando você se sente enferrujado, que é a idade. Ferrugem é o nome da cândida, que cria estática. Então a gente entende assim, veja bem, tem o fio de cobre na parede que passa eletricidade, correto? Com aquela capa azul, aquela capa marrom, para a eletricidade que passa ali no fio de cobre não se espalhar. Mas isso é mentira. A eletricidade não corre no fio de cobre. E se corresse pelo fio de cobre, ia demorar tanto tempo para chegar, horas. Você aperta o botão ali do interruptor, demora horas, mas é imediato. Porque a verdade é que a eletricidade corre por fora do fio, ao redor do fio. O fio está ali só para conduzir a eletricidade de um ponto para outro, mas ela é fora, né, do corpo. A informação elétrica corre fora do corpo. Né? A fáscia, o mesentério, o interstício. Tem tantas coisas anatômicas que a gente ainda está começando a entender. Né? Graças a Deus, a gente já entendeu que câncer é parasitário. E que o parasita que está dentro de todos os outros parasitas é sempre o fungo negro, o Candida auris. Então isso aí também tem que ser pensado. Porque Candida tem uma função no corpo, que é justamente a eliminação do metal pesado. Né? Ele dissolve o metal. Né? Mas quando ele passa de uma certa quantidade, e não me entenda errado, a sua grande defesa é o ácido estomacal, a bile, e essa bile ela tem uma capacidade digestiva para carne, ossos, cartilagem, ela tem uma capacidade digestiva para ferro, porque senão não haveria ferro no sangue.
para vidro, mas não digere mamão, não digere melancia, não digere arroz, não digere milho, não digere feijão, não digere nenhuma planta, já que sai inteiro nas fezes. Você nunca viu nenhum pedaço de carne sair inteiro nas fezes, nem de bebezinho, nem de idoso. A verdade é muito mais simples do que isso, não é? Ok? É pensar que se há uma digestão estomacal, isso é uma vantagem. Se há uma fermentação intestinal, pode ser uma vantagem. Mas aqui, obviamente, quando eu entrelaço os meus dedos e consigo respirar melhor, pressionando a barriga, tirando a pressão que está no pescoço, soltando o diafragma, essa obstrução abdominal que é real no toque, que está impedindo o sangue quente vindo do coração de aquecer os meus pés, de se distribuir pelo corpo corretamente, que a gente chama às vezes de deficiência renal, às vezes de ataque do coração, às vezes de asma, são todas decorrentes da mesma história. Má digestão estomacal por misturar carne, produto animal, com planta. Porque a celulose você não digere. E para ser exato, nunca nenhum animal jamais digeriu nenhuma celulose. São sempre os micro-organismos que fazem. E no caso do macaco, do animal herbívoro, que também não digere nenhuma planta, vocês escutaram, eu vou repetir mais uma última vez. Nunca nenhum animal digeriu nenhuma planta. É sempre o micro-organismo no intestino que faz. Só que o ser humano não tem área específica de fermentação no intestino, sem ficar com dificuldade de locomoção, respiração e o pescoço travado, tá? Essa é a única verdade do seu torcicolo crônico que está o tempo todo, aquela crocância na escápula que está ali o tempo todo, que a gente libera com o toque. O toque é fundamental, respirar é fundamental, baixar sim as calorias em termos de déficit calórico, né? Mas eu prefiro localizar porque a questão é saciação, não dá para ficar muito tempo no nível baixo de ingesta de caloria fazendo esporte, então o esporte está fora. Se você come pouco, se você come mal, se você não se alimenta bem, dorme mal, você está cansado. Né? Esse cansaço matinal, ele não é diferente, essa sintomática matinal, ela não é diferente daquela mulher grávida que passa 3 meses com coceiras, com náusea, com enjoo, com dificuldade de respiração e desmaio, vômito. Porque o fungo que está presente e aparece na gravidez, justamente entre o umbigo e o chifóide, forma uma linha negra, a linha negricã, aqueles pelos pretos, não é genética. É o próprio fungo negro já na linha alba, em cima da artéria do coração, em cima do duto renal, em cima da veia do pulmão, em cima da placa-mãe que conecta todos os seus órgãos. Já tem o fungo negro quando você vê na grávida. Só que a gente está vendo nos homens ao redor do umbigo e abaixo do umbigo, indo na direção dos Países Baixos, né? Que é então a causa da próstata. E é óbvio que vai tudo descendo na direção do triângulo femoral, das pernas, atrás do joelho, da batata da perna e do tornozelo. Isso é vazamento de água porque não tá bem coesa, está permeável. E o que faz a coesão é a manteiga, é a banha, que você digere no estômago. Mas se você não digere no estômago, ou seja, se você tem coisa no estômago que está digerido longo, como carne, por exemplo, então você está saciado. A carne parece demorar mais no estômago, porque ela vai ser digerida 100% no estômago. E você fica esse tempo todo saciado, que é a ideia de ficar comendo de 3 em 3 horas, né? Aumentar a saciedade, não é comer menos, é comer mais. Então não é tanto déficit calórico, porque o lado dessa história é comer mais refeições, é estar o tempo todo alimentado e assim emagrecer, o que pela déficit calórico não faz o mínimo sentido também, não? Certo? Então assim, tá tudo errado, né? Todo pensamento desses caras está errado, tudo que você aprende na faculdade está errado, você sai da faculdade e você não consegue realizar nada. Então você tem que olhar, antes de sair falando que é asneira, você tem que olhar com calma, porque é muito detalhezinho que compõe o ser humano, que é uma coisa bastante complexa. Tá? Então, assim, a digestão estomacal é uma vantagem para quem quer fazer esporte, ponto. É uma vantagem porque você acaba comendo menos, porque sacia mais. É uma vantagem porque você digere a carne completamente, 100% metabolismo no estômago. Porque se você botar a celulose junto, se você comer a carne com arroz, a carne com feijão, a carne com farofa, não sei o que, aí você já não digere a carne também no estômago. Na hora que você junta
produto animal e produto vegetal, o que você tem é o terceiro mundo, é a fermentação, o fungo. Ou seja, todo animal herbívoro fermenta, por isso que tem barriga dilatada. Animal carnívoro não fermenta, porque digere no estômago, e assim tem barriga seca. E não precisa treinar tanto, porque ele queima gordura o tempo todo, que é o natural do ser humano, é queimar a gordura o tempo todo. Você está queimando gordura agora, mesmo sentado escutando aqui a maluquice. Você está queimando gordura em pausa. Você não precisa fazer esporte para queimar gordura. Não é aumentar o nível de queima de energia para você emagrecer. É simplesmente queimar o combustível correto. Então, assim, insulina é o determinador, porque toda vez que a insulina aparece, seja na grávida, no adolescente, no bebê, no idoso, no que come muito açúcar, esse hormônio vai desesperadamente tentar guardar gordura e energia em qualquer lugar que ela puder. Tá certo? Da mesma maneira, nesse entendimento, se a digestão estomacal é uma vantagem, a fermentação intestinal deixa de existir, porque na digestão estomacal o que acontece é que o intestino delgado se torna a área de absorção de nutrientes, e como não tem muita massa fecal, o seu intestino esvaziou, o seu intestino grosso estava esvaziado de fezes. E tem gente carregando aí 6, 7, 8 quilos de fezes. Então vamos pensar aqui num cálculo simples. Vamos pensar em termos de caloria, como o nosso amigo Bacheral da Educação Física disse. Se você pensa assim, olha, eu quero emagrecer 10 quilos, essa outra emagreceu 17, mas para facilitar a minha conta, vamos fazer 10 quilos. Vamos falar que a pessoa está com 10 quilos de sobrepeso, que normalmente ela vai estar com 20, quer perder 10. É isso que elas falam para mim. Então 10 quilos de gordura é igual a 10 mil gramas de gordura. Cada grama de gordura te dá 9,4 quilocalorias. São 940 mil calorias, tira uma vírgula, 94 mil quilocalorias em 10 quilos de gordura, 10 mil gramas de gordura. 94 mil quilocalorias. Se você está com 10, 20 quilos a mais, você não consegue fazer esporte muito intensivo. Para ser exato, 10 minutos de corrida é como se ela tivesse corrido uma maratona. Então, assim, vamos lá. 1 hora de corrida, que é praticamente impossível para alguém que está querendo perder 10 quilos, porque está muito acima do peso, vai gastar moderadamente, assim, 300 a 400 quilocalorias, numa hora de corrida moderada. Então aí você vai, para você ter uma ideia, namorar, beijar, dançar agarradinho, vai gastar 700 quilocalorias por hora. É muito mais. Beijar é muito mais gasto de caloria do que correr, tá certo? Mas vamos lá, corrida moderada, 300 quilocalorias por baixo, para perder 10 quilos. 10 mil gramas, 94 mil quilocalorias. Se você dividir 94 mil quilocalorias por 300, o que você tem é 310 horas de corrida moderada, sem comer, para queimar 10 quilos de gordura. Se são 310 horas de corrida moderada e você correr 10 horas por semana, que ninguém faz e um obeso simplesmente nunca vai fazer, vai ser impossível, você tem que ser atleta e nem o treinador do atleta faz, porque quebra no cortisol, acaba com problema, numa doença autoimune, porque começa a dar problema de inflamação, não tem regeneração, essa que é a questão do fungo. O fungo impede a regeneração. Então o cara está correndo ali 10 horas por semana, o que é impossível. Em média, o adulto faz 1 a 3 sessões de treino por semana. Essa é a média. O que está fazendo 3 já é atleta. Não é atleta como a gente queria, não é atleta olímpico. Mas ele se sente atleta comparado com os outros, porque tem uma grande parte, 33% da população, que não faz nada, né? Mas vamos lá. De 1 a 3 horas por semana. Mas eu estou falando de 10 horas por semana. 10 horas por semana seriam 31 semanas, correndo 10 horas por semana, moderadamente, 31 semanas, correndo 10 horas por semana, sem comer, para queimar 10 quilos de gordura pelo cálculo de déficit calórico, que é uma estupidez absurda, porque é impossível. É impossível. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém conseguiu fazer isso nos últimos 50 anos, tá? É um ou outro. É 3%, 3 para 100 pessoas. 3 conseguem essa maluquice da disciplina, porque não é uma questão de disciplina. Você não tem que ter... A disciplina vai te trazer liberdade, porque através da disciplina você encontra a possibilidade de gastar mais, de comer mais, de ser mais saudável, mas fazer mais esporte não te isenta de ter diabetes, Parkinson, Alzheimer, inflamação e ficar demente, tá? Pode ver aí os grandes atletas como Ali
Muhammad Ali, né? E não só, muitos atletas, a maioria que está no carb load acaba na doença crônica, igual. Porque o esporte, o gasto de energia aumentado, vai aumentar a necessidade de você regenerar. Daí a origem da palavra fitness, né? Se você pergunta para um bacharel de direito de onde vem a palavra fitness, ele não sabe, ele vai falar uma opção de maluquice, mas é a seguinte, são os 4 princípios de treinamento: frequência, F, intensidade, I, tempo e tipo. Fitness com 2 T's. A gente resumiu para um, né? Ficou um T só, mas essa é determinação do Dr. Cooper, da NASA, para o treinamento de astronautas quando a gente estava mandando os caras para a Lua. Frequência, intensidade, tipo e tempo de treinamento são o que definem o seu resultado, né, no seu treinamento. O resultado do treino depende dessas 4 princípios básicos de treinamento, das colunas de treinamento, onde ainda vem a individualidade do atleta, que é determinante. Ou seja, a pessoa obesa com 10 quilos a mais, que está com 20, cheio de fezes, ela tem que esvaziar o intestino primeiro, para diminuir o nível de estresse, para conseguir fazer mais esporte. Aí começa a maluquice. Vamos lá. O que vocês acham que gasta mais energia? Fazer 30 minutos de corrida sem parar, moderadamente, porque eu estou obeso e quero emagrecer? Fazer 30 vezes 1 minuto fazendo pausa a cada minuto? Ou fazer 3 vezes 10 minutos? Eu vou repetir. Correr 30 minutos de uma vez só? Correr 3 vezes 10 minutos? Ou correr 30 vezes 1 minuto? Qual queimaria mais energia no final? Porque é isso que interessa. Então, a gente quer entrar nesse metabolismo acelerado. Correr 30 minutos parece gastar mais energia e o metabolismo ficaria acelerado e ele fica no máximo 15 minutos acelerado após a corrida de 30 minutos. Se você fizer 3 vezes 10 e for inteligente o suficiente para fazer de manhã, no meio do dia e de tarde, você acelerou o seu metabolismo o tempo todo. Então, assim, sendo o mesmo tempo, a mesma pessoa, a mesma individualidade do atleta, correndo várias vezes ao dia, tem um problema, obviamente, logístico, né? Porque, olha, quantas vezes eu posso tomar banho e vestir, suar, gasto uma roupa pra caramba, né? Então, assim, 3 vezes 10 ao longo do dia, ou fazendo uma pausazinha, parece ser mais porque tem a pausa no meio desses 30 minutos, a cada 10 minutos você faz uma pausa. Então, pensando nisso, nesse movimento up and down, up and down, up and down, ou seja, aumenta o gasto de energia, diminui, aumenta o gasto, diminui, aumenta o batimento cardíaco, respiração, aumenta, diminui, esse up and down, que no final faz uma tábula rasa, uma soma, mas é um movimento para cima e para baixo, para cima e para baixo. A cada 1 minuto de pausa, você já correu 60 minutos. E é muito mais fácil para a pessoa que quer emagrecer, que está acima do peso, correr 30 vezes 1 minuto do que correr uma vez 30 minutos. E gasta muito mais energia, porque o que interessa aqui, e esse é o primeiro pensamento que tem alguma coisa a ver com aumento de gasto de energia, que é o afterburn. Ou seja, quanta energia você vai queimar após o esforço físico. Quanto tempo você está com o metabolismo acelerado após entrar no esforço físico. Isso interessa. Quando você faz só corrida, 15 minutos, meia hora, 45 minutos no máximo. Se você faz misturado com força, pode demorar 3 horas, 5 horas com metabolismo acelerado. Se você come imediatamente proteína logo após, você pode ficar 10 horas com metabolismo acelerado. Se você faz musculação braba, você vai ficar talvez um dia, no mínimo 11 horas, mas talvez um dia inteiro com afterburn acelerado, com queima de energia, com metabolismo acelerado. Mas se você está em cetose, você está o tempo todo. Você está o tempo todo queimando energia com o cérebro, com o coração. Você está sentado queimando energia. Quanto mais treinado você estiver, mais o corpo quer queimar gordura. E isso é só o segundo metabolismo humano. A gente nem começou a falar do terceiro. Mas a verdade é que se você tiver com cortisol alto, nada disso é possível. A verdade é que se você tiver com insulina alta, você não vai queimar gordura. E quando você dorme mal e o cortisol está alto, automaticamente você está mais sensível à insulina. Então você não queima gordura com facilidade.
se você não relaxar, se você não aprende a respirar, se você não botar a barriga no sol. Porque o sol vai curar a parede intestinal, o sol vai matar os parasitas lá dentro. Você precisa entender o complexo, né? Porque é um edifício. Não é o emagrecimento que interessa, é o ganho de saúde. É o ganho de percepção sobre si próprio, o ganho de conhecimento sobre si próprio. Tanto faz o emagrecimento porque ele tem que vir paralelo à mudança de hábito. E não sem ganho de consciência, que é o problema da canetinha, é o problema dessas soluções rápidas. Nenhuma delas funcionou até agora. Eu não acredito que vocês estão gastando seu dinheiro ainda tentando resolver, entender a mesma coisa. Os caras querem te envenenar, não querem você saudável, nada disso funciona sem criar outro problema. O cara da canetinha, ele já comprou uma firma que vai produzir colírio para os seus olhos que estão apodrecendo dentro do crânio. Ora, como os caras da vacina já sabiam que ia dar problema de coração. Porque não adianta, viu? Você tem que entender as estações do ano, você tem que entender o ciclo lunar, você tem que se entender, você tem que saber respirar, você tem que saber entender, né? Tem que querer discutir e não agredir. Quando vocês começam a me agredir, eu mando todo mundo para aquele lugar, não tenho paciência para isso, tá certo? Não tenho tempo nem paciência para isso. Então, assim, se vocês querem alguma coisa de mim, né, e eu dou, distribuo, e aí as pessoas falam, mas ele dá tudo, não preciso pagar mais nada. Vocês se enganam, pessoal. Vocês se enganam apenas. Eu estou apenas falando daquilo que eu já falo há 25 anos atrás, porque quando eu vim no Brasil a primeira vez em 2009, tentando ficar, eu já vi como vocês estavam muito mal, e todo mundo falava assim, todo mundo de marketing falava, olha, quando a sua dieta é cetogênica, a sua dieta, né, de baixo carboidrato, low carb cair na internet, vai todo mundo copiar, porque é o Brasil. Eu falei, tá bom, eu distribuo, uso como veículo de comunicação, porque o meu é o toque, é o entendimento do corpo, a conexão, a anatomia viva, é isso que eu te ensino. Eu falo sobre dieta cetogênica porque sem a dieta cetogênica, sem a carnívora, sem o jejum, fica tudo mais difícil de solucionar, porque se você estivesse envenenando a cada refeição, e essas chegam ao limite de ser 6 por dia, a cada 3 horas, só para o nível de açúcar não ficar no up and down, que é o natural do corpo do ser humano. O natural do corpo do ser humano é o ritmo biológico, não adianta você passar a tábua rasa pelo remédio, pela comida, vai dar zica, vai dar problemas, né? Não vai resolver o seu problema. A curto prazo parece dar uma melhora. Tudo que você suplementar, que você remediar, de 3 a 6 meses vai dar resultado. E depois, a longo prazo, começa a dar problema. A longo prazo, a única coisa que resolve é você entender seu corpo. Saber para que serve a sua respiração. Como é a digestão estomacal. Por que faz diferença o treinamento curto, longo. Veja, por exemplo, quando a gente vai ali no atleta, as menores porcentagens de gordura são todos nos 100 metros rasos, que não corre nem 1 minuto, o cara corre 10 segundos. E realmente, tá aí, começou a aparecer. Ninguém precisa chegar no limite, treinar até a falha. Você deve treinar antes para não ter o problema do cortisol. Se você resolve o seu treinamento, assim, 10 vezes 10 segundos, você queima mais energia ao longo do dia do que se você correu 1 hora. Né? Porque é impossível correr 10 horas por semana, 31 semanas, sem comer, para queimar 10 quilos de gordura. Essa é a simplicidade do cara que diz que déficit calórico é o que você precisa fazer mais. Coma menos e faça mais. Tentamos, 35 anos. Não funciona, ok? Não funciona. E se funcionar, é pontual, é para alguém bem específico, numa idade jovem. Não funciona. Mas correr 10 segundos, 3 vezes ao dia já, isso significa, por exemplo, atravessar 3 blocos correndo. Eu faço isso, eu corro para o meu escritório, para o meu consultório, atravesso a rua correndo, subo as escadas correndo, pulo as escadas, e fitness all day, o tempo todo, em qualquer lugar, né? Levanto da cama, faço flexão de braço, eu vou fazendo assim aos pouquinhos, o dia inteiro, pensando naquela ideia de fazer 3 vezes 10 minutos, mas se você corre intensivamente 10 segundos, você não queima.
você não fica cansado, você não chega nem a suar, e mesmo assim você vai ter uma porcentagem menor de gordura do que o maratonista. E isso é complicado de explicar para as pessoas que acabaram de sair da faculdade de educação física, que nem sabem que fitness é frequência, intensidade, tempo e tipo, que dizem que fit é caber. Caber aonde, meu filho? Caber porra nenhuma. Não é to fit, é to be fit. Não é to fit, não é para caber, é para ser fitness, porque é uma bela diferença entre ter músculo, parecer forte, e ser verdadeiramente forte. Vocês vão descobrir isso quando vocês entenderem a cadeia cinética, que eu nem comecei a falar ainda, porque tem muita coisa a ser definida. Então, assim, questão de combustível, né? Açúcar, carbólise, muito prejudicial para o corpo, não serve para nada, deixa dentes cariados, nervo esclerótico, olho cego, porque essa é a relação, diabetes deixa cegueira, tá certo? Diabetes, cegueira. Problema de açúcar, problema de visão. Quem tem cáries tem câncer de osso. Quem tem problema de visão tem isso de nascença, da barriga da mãe. Se você não apertar no seu umbigo, lá dentro do seu umbigo, apertar, enfiar a mão, você não vai encontrar a obstrução que está impedindo o sangue quente de passar. Então ele para ali, bate e volta, bate e volta. Aí a pessoa começa a ter aqueles suores matinais, acha que está na menopausa, porque obviamente não está botando sangue oxigenado para os ovários funcionar, não sai da gangorra, da dominância do estrogênio para a testosterona e a progesterona, que muda a vida. Sem botar a barriga no sol é impossível. Impossível. Porque é o sol que faz a eletricidade correr e a combinação química complexa só pode ocorrer a partir do sol. E se você não botar a barriga no sol, você vai ter uma dificuldade muito maior para isso tudo. Falei bastante, tem muito mais para falar, né? Mas eu espero que isso aqui os ajudem a entender o porquê que eu coloco dessa forma. Justamente porque o Instagram não me dá muita possibilidade, já estou bloqueado no outro perfil, no maior, que estava aberto, então abri esse privado agora. No outro perfil eu passei 300 dias sem poder fazer nenhuma live, e tudo isso que eu falo sobre essas questões aí que vocês não querem ouvir, né, vão acabar também fazendo a mesma coisa. Então é bom vocês pegarem meu telefone, né, bom vocês entrarem em contato mesmo não querendo consulta. Tem um grupo, tem livro, eu fiz o melhor que eu pude nesses dias que me foram dados aqui na Terra. Mas eu realmente estou muito mais interessado em escrever livro de criança, história do Brasil, livros de ficção, e assim, já tem bastante gente legal falando, veja aí a Fernanda Anders, por exemplo, com o Iodo, bem bacana o trabalho dela, né? É claro que eu difiro, porque a dificuldade de onde ela saiu é muito maior que a minha é muito menor, eu sempre fui atleta, mas eu passei agora 10 anos sedentário de propósito, com 60 anos, para ver se a dieta carnívora, cetogênica, jejum, não me permitiria perder força muscular todo dia, e realmente eu precisei de 3 semanas para chegar no mesmo nível de antes, 10 anos antes, ou seja, com 50, agora com 60, e ainda estou no mesmo nível de capacidade física, o que mostra que a dieta é fundamento. Se você não resolver a sua alimentação, a sua respiração, a sua locomoção, não será resolvido. Os seus problemas de dores e doenças crônicas, todos eles decorrem da mesma coisa, que é dente cariado, por comer açúcar demais. Então, açúcar causa problemas, sim, porque é planta. Você pode chamar de óleo de milho, o açúcar do milho continua sendo milho, tá? E esse você põe para fora na festa junina, como porque você não digere. E agora está transgênico, cheio de pesticida, é usado para acabar com a libido, a gente já pode chamar esse pílula anticoncepcional se você quiser, porque o milho transgênico simplesmente não serve para você, nem para vaca, nem para galinha. Se você dá farelo de milho, farelo de soja para os animais, você tem que dar antibiótico. E aí você está no extrato de fungo para lutar contra o fungo. Fica uma confusão, uma bagunça química. O seu corpo não sabe onde você está, não sabe qual é a estação do ano que você está. Você come fruta de verão, outono, no inverno, você não emagrece. Não tem como você emagrecer se você mistura fruta de primavera com fruta de outono, que são coisas completamente diferentes. A sinalização é completamente diferente. O seu corpo não sabe onde você está, ele não sabe o que fazer, aí você acha que seu corpo está traindo ele, quando é você que está traindo ele para acreditar nas idiotices dos outros. Você tem que acreditar no seu umbigo,
na sua respiração, e regrar pela sua alimentação. Porque o objetivo não é viver de açúcar nem gordura, que seria cetose, mas é viver de luz. E para isso, o seu nervo não pode estar desencapado, você não pode estar com o dente cariado, você tem que ter capacidade de processar a energia aumentada, né? Mas a verdade é que o leão nem malha muito, né? Ele come carne vermelha gordurosa, põe a barriga no sol, tem músculo pra caramba, tem juba pra caramba, e esses bacherais aí de educação física e nutrição não vão conseguir entender ou descrever como o leão, como o lobo faz isso, tá? E aí fica falando a opção de merda. Porque afinal de contas, a picanha de hoje não é igual a de ontem. Não é da mesma vaca. O leite daqui do Rio de Janeiro não é igual ao leite de Oxford. Não é a mesma coisa. Ah, Peter, posso abacate? Como eu vou saber do seu abacate? É você que tem que saber. Eu tenho que te ensinar como saber, mas é você que tem que saber o que você está fazendo. E se você quer se envenenar, gastar dinheiro com coisa que deixa você ficar cego, porque o que o GLP vai fazer é impedir você de usar a sua energia. Tá? É isso que ela vai fazer. Basicamente é isso. Ela vai sinalizar que você já está satisfeito e que já tem energia suficiente, aí você para de comer. Só que não tem. Nós já tentamos isso com o adoçante. Deu no mesmo. Sabe o que acontece? Quando você quer engordar porco, você dá adoçante para ele. Aí ele come mais ração. Então aqui é a mesma coisa. E aí o que acontece? O cara tá lá saciado quimicamente, crente que vai emagrecer 17 quilos, mas o que ele está fazendo é comer a si próprio. É isso que ele está fazendo. Então ele fica seco. Para de funcionar o intestino, a comida fica lá muito mais tempo do que deveria, né? Não sai, a ponto da pessoa não ir ao banheiro. E depois, além de comer os seus ossos, os seus músculos, os seus órgãos, vai também acabar com toda a sua deficiência nutricional. Aí o cara está suplementando, deita lá no hospital e faz isso logo de uma vez, minha filha. Arranca logo o cérebro, né? Vê se funciona assim. Tem gente aí que é petista que funciona sem cérebro. Molusquista, né, com 5% do cérebro continua funcionando. Eu não tenho essa possibilidade. Então eu agradeço muito vocês todos que me acompanham até aqui. Se vocês encontrarem alguém que está me buscando sobre o outro perfil, porque eu não estou publicando lá, é porque eu estou bloqueado, então avise. Mas assim, tem muita coisa, tem 10 livros para passar para vocês ainda. Eu estou aqui na respiração, estou na cetose. Nem comecei ainda realmente a falar dos pontos. Quando eu falo dos pontos, vocês não dão bola, mas é o ponto é o toque que vai resolver o problema de remédio de vocês. Tá certo? Não precisar de remédio, poder ensinar a seus filhos como resolver asma só segurando as costelas quando ele está quase morrendo, né? E aí você ensina ele a soprar, porque o ataque de pânico vem depois, né? Do problema asmático, causado por comer pizza, porque é uma alergia. Tá tudo errado, galera. Tá tudo errado, pelo amor de Deus. O cara pega, inventa a pizza, que é uma coisa maravilhosa, e põe lá o trigo transgênico, cheio de pesticida, alvejante, e diz para você beber água de garrafa de plástico. E não vai ao sol, né? Porque causa câncer. Mas as pessoas não fizeram tudo isso o tempo todo e não tiveram câncer de qualquer maneira. E eu assim, penso comigo mesmo, por que eu vou ficar gastando meu tempo para isso? Não é? Já dei a informação, as pessoas já sabem fazer flexão de braço, já sabem fazer prancha. Nunca houve tanta consciência sobre treinamento, como é importante. Nunca houve tantas pessoas pensando sobre a sua alimentação. Nunca houve tantas pessoas tomando canetinha de Iguave. Bem, falei bastante, né? Não adianta vocês ficarem perguntando, pessoal. Perguntas depois. Eu vou salvar isso aqui.